Agora sim, tá, consigo me ver, consigo me ouvir. Muito boa tarde para você, para quem está acompanhando essa live do Portal 86. Eu sou Eduardo Costa, jornalista do 86. Nós estamos dando continuidade às entrevistas com os candidatos a prefeito de Teresina. Nós já entrevistamos os candidatos professor Tony, do Partido Novo, e também o candidato Francinaldo Leão, do PSOL. O convidado de hoje é o candidato Santiago Belisário, do Unidade Popular. É mais um entrevistado aqui nesse espaço, dado o 86, para que os candidatos possam falar para você que acompanha o nosso portal, para você que é leitor aqui de Teresina, para que eles possam discutir, apresentar temas, o que querem para Teresina nos próximos 4 anos. Lembrando que todos os candidatos a prefeito de Teresina, os 9, foram convidados para participar dessa entrevista do 86 e as mesmas perguntas serão feitas para todos os candidatos. Queria dar boa tarde ao candidato Santiago Belisário. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Espero que a gente possa fazer um excelente debate. Candidato, para a gente começar a nossa entrevista, são 10 perguntas. A primeira é a seguinte: se o senhor gostaria de se apresentar à população, o senhor pode falar quem é o Santiago Belisário, de onde vem, onde nasceu, como vive o Santiago, né? Se é estudante, se trabalha, se é casado, se tem filhos. Quem é o Santiago? Pronto, então sou um jovem, né? Não tão jovem assim, 31 anos. Sou filho de mãe solo, estudante, né? Formando do curso de História da Universidade Federal, lá onde iniciei a minha militância política, através do movimento estudantil. Então, conheci o centro acadêmico, conheci a luta do DCE e comecei a minha militância política, né? Na universidade também conheci e iniciei o processo de legalização da Unidade Popular, né? Que também é o mais novo partido político organizado no país, fruto, né, da luta de diversos movimentos sociais que recolheram, né, para a criação do partido mais de 1.200.000 assinaturas por todo o país, para conseguir construir uma ferramenta de luta que expressasse, né, as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, da juventude, da mulher. Criamos esse partido e estamos, pela segunda vez, disputando as eleições municipais. Candidato, por que você é a melhor opção para ser eleito prefeito de Teresina? Olha, hoje, infelizmente, quando a gente para pensar e refletir sobre a nossa cidade, e aí é nisso que se coloca a nossa candidatura, é que nós, né, a maioria dos teresinenses, somos chamados, né, a votar a cada 2 anos, a escolher os nossos representantes, e depois que passa a eleição, né, o voto não é apenas a porta de entrada, né, é a única experiência democrática que o nosso povo é chamado a participar. Então a gente não tem mais nenhum poder de decisão sobre a cidade. A gente que hoje enfrenta a dificuldade de transporte, né, a falta de recursos na educação e na saúde, enfrentamos esses diversos problemas de desigualdade na cidade, mas infelizmente não temos poder de decisão, né? Então a gente que vive esses problemas tem que também estar organizado, pautando um programa político que de fato consiga enfrentar esses problemas. E é nisso que situa hoje a nossa candidatura e que difere ela das demais outras candidaturas disputando a prefeitura da cidade, né? Esses grandes candidatos, com seus grandes partidos, representam os interesses do empresariado teresinense. E, infelizmente, nenhum deles, se fica doente, vai para o hospital público, nenhum deles, né, pega ônibus, nenhum deles, os filhos, estão estudando na escola pública, mas é quem manda e desmanda na cidade, né? E é nisso que a nossa candidatura se difere e é por isso que nosso compromisso é firmado, né, nas ruas, com quem luta e constrói a cidade cotidianamente. Temos mais condições de apresentar um programa sério que consiga, de fato, resolver os problemas que nós enfrentamos aqui na cidade. Candidato, o que o senhor tem como solução real na prática para o transporte público de Teresina? Olha, nós temos apresentado durante essas eleições, né? Isso é um debate muito importante, né? Porque estamos falando não só de ônibus, né? Estamos falando, na verdade, de direito à cidade, né? Então, estamos falando da locomoção, né? A possibilidade de locomovermos para o ambiente de trabalho, para o ambiente de estudo, para o ambiente de lazer. Isso para uma cidade é fundamental e é um direito básico, né? E hoje, infelizmente, nós vivemos uma realidade muito triste, que tem piorado nos últimos anos, mas é bom lembrar que desde 2019, né, quando eu fui conselheiro de transporte, a gente já debatia, né, que Teresina, naquela época, né,
50% da cidade ainda não possuía nenhuma linha de ônibus, né? Ainda não possuía cobertura do transporte coletivo na cidade. E essa realidade piorou bastante, né? Temos aí menos de 200 ônibus hoje circulando na cidade. Se o ônibus não quebra na ida, quebra na volta, né? Infelizmente, essa é a realidade que nós temos enfrentado cotidianamente. E que, de fato, nós temos apresentado que para enfrentar isso e, de fato, ter uma tarifa social ou até mesmo garantir, né, um passe livre estudantil ou passe livre para os desempregados, é necessário hoje mudar a lógica de como o sistema hoje tem operado, né? Então, hoje é um sistema que é privado, né? A prefeitura entregou a iniciativa privada e que, de fato, não tem avançado muito, né? Nós temos defendido que é necessário a criação de uma empresa pública, né? Que se municipalize de volta hoje o sistema de transporte na cidade, porque só assim, de fato, vai ter hoje um processo de fato, um compromisso real da prefeitura em resolver e enfrentar essa situação do transporte, porque hoje o empresário ele é uma figura, né, que não cumpre nenhuma função dentro do sistema. Hoje, 50% do sistema, quem garante é o dinheiro público, é a prefeitura com os repasses que faz, e o restante é garantido pela tarifa, né, que é uma das mais caras do Nordeste, né, pela qualidade do sistema que a gente utiliza. Então, hoje, de fato, só vamos resolver, só vamos avançar se trazemos para a municipalidade de novo o compromisso e a responsabilidade sobre o transporte, né? Então, a criação de uma empresa pública, a abertura de concurso, né, para motoristas, cobradores, e assim a gente vai conseguir avançar e dar um passo fundamental e garantir o direito à cidade para todos os teresinenses. Candidato, saúde, educação, segurança, as pesquisas apontam que esses temas são problemas para o teresinense. O que o senhor tem de propostas para essas áreas? O senhor pode, inclusive, dividir a sua resposta nos temas, né? Saúde, educação e segurança. Então, primeiro, a gente gostaria de ressaltar que é fundamental hoje, perante as situações hoje de escândalo de desvio de recurso, reforçar novamente uma proposta que o nosso partido tem defendido a nível nacional e que faz todo sentido também nesse debate municipal. É só olharmos, né, as acusações de desvio de recursos na educação e na saúde, né, de milhões. Então, é necessário a gente reafirmar o compromisso de fazer uma auditoria nas contas públicas, né, de fato, identificar para onde está indo o recurso público hoje, né, e também fazer uma revisão de todos os contratos, né, que tem hoje de prestadores de serviços, né, à Prefeitura de Teresina. E isso, com certeza, é um passo fundamental para que a gente consiga, né, pensar em um orçamento que, de fato, o compromisso seja em resolver, né, hoje esses gravíssimos problemas que nós temos enfrentado hoje aqui na cidade. Sobre a pauta de educação, nós temos defendido hoje de forma emergencial que é necessário avançarmos em uma política, né, de erradicar o analfabetismo hoje em Teresina, né? Ainda entre as capitais do Nordeste, Teresina ainda tem uma taxa de 7,2% de sua população que não sabe ler nem escrever. E nós queremos fazer isso nos primeiros meses de governo, a partir das frentes pela alfabetização, e garantir que a gente consiga chegar a zero, né, com uma questão hoje prioritária e básica. Também temos visto hoje, né, que um desafio grande para a educação municipal são a ampliação das creches, né? Saiu uma pesquisa recente que aponta que apenas 25% das crianças, né, de 0 a 3 anos hoje conseguem uma vaga numa creche, né? Então, hoje, além de ser uma emergência, né, porque tem pesquisas que apontam que é mais seguro, né, a presença das crianças no ambiente escolar, é preciso avançar nessas creches para que a gente consiga, inclusive, garantir que as nossas mulheres consigam ter acesso com qualidade ao mercado de trabalho, né? Então, é uma questão que para a gente também é prioridade. Assim como também algumas reformas estruturantes, né? Quando a gente olha hoje para a rede de educação municipal, ainda tem escolas na rede que não têm energia elétrica e não possuem água potável. E isso é inadmissível, né? Deve ser uma prioridade a gente conseguir que todas as escolas da rede tenham acesso a coisas que são básicas, né? Então, é necessário resolver essa fatura nos primeiros meses de governo, né? Garantindo que todas as escolas consigam ter energia elétrica e água potável para garantir, de fato, o mínimo para se ter uma educação com qualidade. E também avançarmos, né? Hoje, apenas 23% das escolas possuem um laboratório de informática, né? Então, apenas 28% possuem uma biblioteca e 50% das escolas não têm nenhuma política de inclusão. Então, no nosso plano de governo, isso também vai ser uma prioridade para encerrarmos os nossos 4 anos, garantindo que pelo menos 80% da rede
consiga ter uma quadra esportiva, consiga ter o laboratório e a biblioteca, né, como instrumento básico de qualidade, né, para os nossos estudantes que estão matriculados na nossa rede. Além de tornar hoje obrigatório, né, que os filhos dos gestores, né, do prefeito, vice-prefeito e todo mundo que ocupar cargo de gestão tenha a obrigação de ter os seus filhos matriculados hoje na escola da rede pública municipal. A mesma coisa para a saúde, né? É inadmissível que hoje o prefeito e vice-prefeito fique doente, vá para os melhores hospitais da rede privada e o nosso povo demore 1 ano para conseguir hoje passar por um médico especialista. Demore 6 meses para conseguir fazer um exame, demore mais de ano para conseguir fazer uma cirurgia eletiva, né? Então, uma questão para a gente que é prioritária, porque demonstra o compromisso político hoje, é essa questão de se tornar também obrigatório o uso do SUS, né? Para o prefeito e vice-prefeito e para quem ocupa cargo de gestão. E também uma auditoria, né? A gente acredita que só é possível ampliar nossa rede hoje de atenção básica, né? E também ampliar a situação de atendimento de urgência e emergência, cuidando hoje da rede, né? E a gente vê que não tem um planejamento hoje da prefeitura no intuito de conseguir, por exemplo, pautar quais são obras que são emergenciais, né? Por exemplo, no Hospital do Buenos Aires, todo mundo lembra, né, que alguns meses atrás o Conselho Regional de Medicina fechou o hospital porque, além da falta de médico, não tinha condições de trabalho. Então, uma situação dessa é uma situação de emergencial, que precisa estar num plano emergencial da prefeitura, de reformas que são estruturantes para dar condições da rede de melhorar o atendimento e, a partir daí, a gente expandir. Então, são coisas que nós temos apresentado e debatido bem hoje nessa disputa eleitoral. E da questão de segurança, em especial, né, no que nos cabe referente à Guarda Municipal, primeiro é tirar esse aspecto, né, de militarização que, infelizmente, hoje a Guarda tem assumido, né? Então, hoje, né, ao longo dessa campanha, a gente recebeu várias denúncias, né, de ações truculentas da Guarda Municipal nas periferias da nossa cidade, também no parque da cidade, né, que é um ponto aqui central, que reúne jovens da cidade inteira. Também várias denúncias de abuso de autoridade. Então, primeiro, é necessário hoje fazer com que a Guarda consiga contribuir, né, de fato, cumpra o seu papel de aproximar, fazer uma relação, de fato, com a comunidade, né? E não esse aspecto de militarização que, infelizmente, hoje não tem avançado na segurança pública, né? Inclusive pensando a segurança pública apenas como a militarização, né? O armamento, né, da Guarda. E é completamente equivocado, não tem dado respostas efetivas, além de números absurdos, né, como Teresina, né, já chegar a 95% de pessoas mortas em ações policiais, sejam 9 jovens negros, né, da periferia da cidade. Candidato, o que o senhor acha que hoje é o maior e mais urgente problema do teresinense? E como resolver? Perdão, eu não te ouvi direito. O que o senhor acha que hoje é o maior e mais urgente problema do teresinense? E como resolver? Olha, hoje a gente tem visto que esse problema da saúde tem sido uma questão que tem atingido muito, né? Porque não é normal ter uma cidade que você consiga, né, passar 1 ano, né, como tem acontecido, né, e a imprensa inclusive tem denunciado, de você aguardar para passar por uma consulta com um médico especialista, né? Então, inclusive, hoje o que os governos têm apresentado como alternativa é, por exemplo, a entrega das gestões dos hospitais à iniciativa privada, que não tem tido um retorno de fato efetivo na melhora do serviço, né? Ou alguns candidatos apresentando, por exemplo, a telesaúde, né? Então, assim, é uma precarização ainda maior do sistema que nós temos visto como propostas centrais para esses candidatos, né? Então, é necessário, na verdade, ampliar a verba da educação, conseguir garantir que hoje o recurso consiga chegar, porque tem recurso para melhorar e que a Teresina volte a ter um sistema de saúde básica de excelência, né? E, inclusive, valorizar categorias que atuam na prevenção, né? Então, tem o agente de saúde, o agente comunitário, que são categorias fundamentais nessa relação com a família, na política de prevenção, né? E que hoje, infelizmente, não tem hoje um espaço e um fomento, né, para essas categorias dentro da gestão municipal. Então, para a gente, são questões que são fundamentais. E para outra questão que para a gente é muito importante, porque, inclusive, tem esse debate sobre o centro da cidade, é a questão da moradia, né? Então, hoje nós temos em Teresina uma situação, né, de saímos da pandemia com aumento de 300% das pessoas morando em situação de rua. E é perceptível, qualquer teresinense consegue fazer essa observação andando pelo centro da cidade, observando as praças.
E, ao mesmo tempo, né, a gente viu que nos últimos 6 anos não se construiu uma única unidade habitacional. Também não vimos uma expansão, por exemplo, dos restaurantes universitários, dos restaurantes populares, né, que cumprem uma função muito importante hoje, apenas uma responsabilidade da prefeitura, está no centro da cidade. Então, é necessário urgente a expansão, né, se não em todos os bairros da periferia, mas pelo menos a descentralização desses restaurantes pelas zonas da cidade. É necessário também a ampliação das casas de referência, das casas de abrigo, porque não é normal você, hoje, durante a campanha, a gente saindo 5 horas da manhã de casa, vendo mães de família, né, com suas crianças de colo, no meio da rua, sem nenhuma proteção, sem nenhuma seguridade social, sem nenhuma política pública sendo pensada. Então, a questão da habitação para a gente é fundamental, né? E a prefeitura pode sim ser um agente decisivo na política de habitação, né? Não precisa ficar só à mercê dos programas federais, né? Ou então apenas agir com aluguel social, que aluguel social não é política de habitação por si só, né? Então é necessário avançarmos e temos debatido que para resolver essa situação do abandono do centro é fundamental a gente debater moradia popular, colocar o nosso povo para morar no centro da cidade, onde o acesso à energia elétrica, os serviços básicos, né, de saúde, educação, transporte, né, é mais fácil, né? E não acabar com essa lógica de jogar o nosso povo para morar nas periferias da cidade, né, sem nenhum tipo de infraestrutura, completamente abandonados, né, pelo poder público. Se o senhor pudesse definir uma só palavra para Teresina, qual seria? Só vale uma palavra. Uma palavra? Sim. Organização. Por quê? A gente tem apresentado, né, inclusive o meu partido tem debatido muito isso, que a eleição, ela por si só, de fato, ela não, de fato, não traz as melhores efetivas que o nosso povo precisa, né? Então a gente olha e vê que, inclusive, o nosso partido é penalizado. A gente fala das eleições como uma festa da democracia, né? Que não tem quase nada de democracia. Então a gente, por exemplo, quando nós nascemos, conseguimos nosso registro em 2019, já tinha a nova cláusula de barreira, né? A nova lei eleitoral. Então, a gente hoje, né, não tem tempo de TV na propaganda eleitoral gratuita, nem no rádio, nós não recebemos fundo partidário, ou a gente recebe um valor mínimo, né, que é igual para todos os partidos do fundo eleitoral. Então, é uma eleição que não se processa com condições iguais. Então, nosso povo, né, mais pobre, que faz as lutas na cidade, não se vê, não tem espaço, né, na política hoje tradicional. Inclusive, nossos corpos negros, LGBTs, sofrem uma violência extrema nesses espaços institucionais. E essas transformações que nós precisamos, né, que nós defendemos, como a revogação da reforma trabalhista, né, uma profunda reforma urbana, de fato, garantir recursos para a saúde e educação, ela se dá, em essência, pela mobilização popular. Sem mobilização popular, sem organização do nosso povo, organizado em luta, é muito difícil a gente conseguir garantir essas transformações que a nossa cidade precisa. Então, é só olharmos agora essa situação hoje da privatização, em especial da privatização da água, né? Teresina já sabe o que é isso, vivemos isso há 6 anos, agora o governo do estado tem aprovado, né, quer privatizar a Jaspisa e privatizar a água de todos os piauienses, e nós sabemos que na prática hoje nós temos pago muito mais caro, o serviço não tem melhorado, e essa tem sido a lógica, né, da política pública e da gestão das nossas cidades, né? O aeroporto, a gestão é privatizada, a rodoviária, a gestão é privatizada, os espaços de cultura da cidade, espaços de lazer, as gestões são privatizadas, então tudo é uma taxa, tudo tem excluído o nosso povo dos direitos, né, a usar de forma ampla a cidade. E isso só é possível reverter a partir da nossa mobilização na construção de um programa vivo de luta, né? Candidato, nós vamos agora para perguntas que são temas bastante discutidos na sociedade. Primeiro é aborto. Qual é o seu posicionamento em relação ao aborto? O senhor é a favor, é contra? O senhor pode se explicar? Olha, primeiro que a gente tem defendido que isso precisa ser tratado, né, sempre como um aspecto de política pública de saúde, né? Às vezes, sempre esse debate sobre o aborto é colocado no lugar da moral, né? E aí eu acho que, de forma geral, ninguém é a favor, né, do aborto, né? Ninguém quer que você chegue a essa condição de abortar. Queríamos nós, né, que todas as mulheres tivessem dignidade de levar as suas gestações à frente, né? Agora, quando nós estamos falando sobre isso, inclusive agora, né, com esse debate que surgiu na sociedade a partir da PL, né, 1904, é muito importante a gente conseguir fazer esse debate com seriedade do ponto de vista da política pública, né, de saúde.
Porque quando a gente olha para ver os dados, né, 80% dos casos de estupro hoje no nosso país são de crianças, né, de 0 a 6 anos. São 80% dos casos de estupro hoje que acontecem no nosso país, né? E muitas delas se processam no ambiente familiar. É um tio, é o padrasto, né, é um vizinho. Então, essa situação de abuso que as nossas crianças estão submetidas, né? Então, fazer esse debate apenas do ponto de vista da moral, né, então, inclusive forçando essas crianças, mesmo em instituição já prevista pela lei, né, que condiciona a possibilidade de um aborto legal, é muito absurdo, né? Então, assim, em vez de a gente conseguir combater a situação que gera o abuso, a gente quer criminalizar as crianças e mulheres hoje, ou corpos que gestam, a penalizá-los, né? Inclusive colocando penas maiores do que o próprio estuprador, né? Então, esse debate precisa ser feito com muita cautela, com muito respeito e de forma muito séria, né? E sempre colocando ele no debate da saúde pública, né? Pensando isso como saúde pública ou até mesmo no debate reprodutivo, né? Das nossas mulheres. Outro tema bastante discutido na sociedade é a legalização da maconha, a liberação da maconha. O senhor é contra, a favor? Qual é o seu posicionamento em relação a esse tema? A gente é contra. Inclusive, a gente tem defendido o uso, né, em casos medicinais, né? Em casos hoje que se a medicina, que a ciência tem apontado, né, em que é imprescritível, né, os resultados da utilização, né, dos ativos da cannabis no tratamento hoje de pacientes, né? Então, a gente tem debatido sobre isso, temos acúmulo sobre isso. Agora, nós também entendemos muito bem, né, que hoje, quando se fala da luta contra as drogas, né, a gente fala, na verdade, de uma perseguição e de um extermínio hoje da juventude negra, em especial das periferias hoje das nossas cidades, né? Então, não se está, de fato, combatendo o tráfico, combatendo o traficante, se está prendendo, encarcerando, muitas vezes, o usuário, né? E acho que esse debate também, que o Supremo tem feito, né, inclusive, de tentar deixar claro, né, quem é o traficante, quem é o usuário, e ter uma política diferenciada para esses dois sujeitos, também é um avanço na legislação e um avanço para o nosso país, e também faz com que a gente consiga avançar nesse debate, né, de que hoje o combate às drogas, na verdade, é uma justificativa que o Estado tem tido, né, para encarcerar e criminalizar os jovens negros das periferias das nossas cidades. Mas legalizar por legalizar, nós não somos a favor, não. Candidato, como é que o senhor avalia os atuais gestores do Executivo Municipal e Estadual, o prefeito Doutor Pessoa e o governador Rafael Fonteles? Olha, a gestão municipal, acho que eu já deixei bem claro, né, que na prática Teresina foi abandonada, né, nesses últimos 4 anos, né? Então a gente olha para a cidade e para onde a gente olha temos diversos problemas, né? E aí transporte, saúde, educação, né? A gente hoje, infelizmente, tem uma falta de gestão, né, uma falta de gerência sobre a cidade gigantesca, né? Inclusive, é importante refletir, né? Porque o atual prefeito foi eleito exatamente fruto de um descontentamento dos teresinenses, né? De uma política que já estava à frente da prefeitura durante os últimos 30 anos, né? Mas, infelizmente, como de fato, né, a construção de outras alternativas com compromissos reais com a cidade não tem espaço, né? Infelizmente, a própria legislação eleitoral faz com que a gente, como sejam candidaturas praticamente invisíveis, né? É muito difícil hoje a gente conseguir quebrar algumas barreiras. Mas, infelizmente, como eu falei no debate, inclusive, que eu participei, assim, não tenho a coragem que ele tem, né, de conseguir dispor o nome novamente para a reeleição. Referente ao governo do Estado, olha, apesar de serem candidaturas, né, e legisladores que nascem em partidos diferentes, quando a gente para analisar a política econômica, ela não é muito diferente, né? Então, é uma política neoliberal de Estado mínimo, de aplicação de um Estado mínimo, né? Mínimo para a população e máximo, né, para os já ricos do nosso país. E uma política de entrega, né, do nosso patrimônio, né, do patrimônio dos piauienses, nas mãos dos super ricos hoje. E é só a gente olhar, né, o governo do Estado tem entregado as gestões dos hospitais regionais,
o governo do estado, né, tem avançado a passos largos na privatização da água. O plano de desenvolvimento econômico, o povo piauiense passa longe do plano de desenvolvimento econômico. Os índices de desenvolvimento humano, o crescimento é irrisório, é quase inexistente nesses últimos anos à frente, né, que o PT esteve à frente do governo do estado. Infelizmente, né, o governo, é bom lembrar, o governo do ex-governador Wellington Dias aprovou, né, uma reforma também previdenciária. Então, assim, do ponto de vista do programa político, anda longe de conseguir, de fato, representar os anseios hoje que marcam a vida do nosso povo, né? E também não temos acordo com essa lógica econômica que, infelizmente, o partido tem levado à frente do nosso Estado. Candidato, nós estamos chegando ao final das perguntas, né? Passou rápido. E nessa última pergunta, eu gostaria de dar esse espaço para que o senhor pudesse pedir o seu voto, fazer suas considerações finais, informar como é que vai estar o seu nome na urna. O senhor tem esse espaço e caso queira falar alguma outra proposta, tocar em algum outro tema nesse espaço de considerações finais, o senhor pode ficar à vontade. Não, primeiro eu queria agradecer novamente pelo convite. Para a gente tem sido muito importante esse espaço de diálogo para a gente conseguir apresentar um pouco do nosso programa, dos principais debates que nós temos enfrentado nessa eleição e mostrar, né, que, na verdade, não existe uma eleição polarizada. Por mais que a grande mídia queira criar essa sensação que só existem dois candidatos, dois projetos, né, possíveis para a cidade, isso não é mentira, né? O povo teresinense não precisa votar em um candidato fascista e muito menos em um candidato que se veste de povo, mas que entrega, né, todo o patrimônio do nosso povo nas mãos dos super ricos já do nosso país. Que existe uma candidatura, né, que é a cara do nosso povo, de quem luta todos os dias, de quem conhece o chão da cidade, quem de fato enfrenta e convive com os problemas que nós convivemos cotidianamente e que tem, por isso mesmo, condições de apresentar propostas compromissadas em resolver de fato os nossos problemas, né? Temos mostrado que é possível, sim, o nosso povo, muito mais do que só votar, estar à frente da política pública, ser poder na nossa cidade e apresentar, enfrentar e mostrar que é possível construir uma política diferente, onde nós sejamos o centro, né? E não meros espectadores de uma política distante, né, que, infelizmente, tem vendido os nossos direitos no cotidiano das nossas cidades. E nós temos, inclusive, chamado, né, se você hoje tem uma indignação na sua escola, uma indignação na sua universidade, uma indignação, alguma coisa que te incomode no teu bairro, queríamos te chamar, se organizar essa revolta nesse partido, que é um partido de luta, que é a Unidade Popular. É só entrar em contato conosco para a gente se apresentar o nosso partido e travar lutas importantes para avançarmos aqui na nossa organização, na nossa cidade. E no dia 6 de outubro existe uma alternativa popular onde o nosso povo seja o centro, que é a candidatura do Santiago Belisário como vice da Ada Neto, que é a candidatura da Unidade Popular, que tem o número 80. É super fácil, é redondo, é 80. Não é um voto perdido, é um voto que fortalece a organização popular, que chama o nosso povo para a luta e ocupar o centro aqui da nossa cidade. Candidato, muito obrigado pela entrevista. Lembrando a você que acompanha o Portal 86 nas redes sociais, as nossas notícias no Portal 86, que nós estamos fazendo essas entrevistas com os candidatos a prefeito de Teresina. Essa foi a terceira entrevista com o candidato à Unidade Popular, Santiago Belisário, que agradeço nesse exato momento. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo que nos acompanhou. Sigam a gente nas redes sociais, por favor. Ajuda a nossa campanha popular a chegar mais longe. Lembrando a você que nos acompanha, nós já entrevistamos os candidatos professor Tony, do Partido Novo, o candidato Francisco Leão, do PSOL, e agora o candidato Santiago Belisário, do Unidade Popular. Os outros candidatos ainda estarão aqui nesse espaço para conversar com você, respondendo as mesmas perguntas feitas nas entrevistas anteriores, como uma forma de tratar igualmente todos os candidatos. Eu agradeço a você pela presença aqui na live e como também com a sua presença nas próximas entrevistas. Tchau, tchau.